Ok. Então, iniciando. Olá, eu sou a Luciana Morilas e esse é o 6º evento da série de webinários realizados como parte do projeto de pesquisa entre a USP e a Universidade de Surrey, financiado pela UGPN. Nessa série, a gente está ouvindo organizações sociais e coletivos que trabalham em áreas relacionadas ao tema do projeto, que é mobilidade e mobilidade de mulheres em tempos de crise. No chat, a gente vai deixar o nosso site e você pode chegar lá e encontrar as gravações dos outros eventos. A gente está sempre fazendo em português e em inglês, você pode escolher em qual idioma você quer ouvir. Hoje, a gente vai ouvir a primeira organização, uma organização brasileira, então a gente vai falar em português, e você pode escolher ouvir em inglês, clicando embaixo na barra de ferramentas, ali na parte inferior no seu Zoom, você clica no ícone do mundo e altera para o idioma que você preferir. Você pode deixar sua pergunta no chat ou no final, você pode falar também com a Renata, e a gente vai ter algum espaço para discussão. O evento está sendo gravado e depois vocês podem voltar, acessar e compartilhar também com outras pessoas que vocês achem que podem ter interesse nisso. É uma satisfação imensa a gente se reunir justamente no dia 8 de março para ouvir a Renata Mendes contar sobre o Instituto Mundo Aflora. É uma ótima oportunidade para a gente celebrar o Dia Internacional das Mulheres de forma crítica, não só com flores e chocolate. Ou, como disse a Renata, que eu achei muito interessante a forma como ela me mandou no e-mail, o Dia da Visibilidade das Mulheres. Então, um dia para a gente mostrar que existimos. Então, eu quero apresentar a vocês a Renata Mendes, que trabalha em centros de privação de liberdade femininos já faz 19 anos. E ela fundou o Instituto Mundo Aflora para gerar novas oportunidades às meninas que estão ou que estiveram privadas de liberdade. Eu vou deixar a própria Renata se apresentar. Renata, muito obrigada por aceitar o convite, de compartilhar a sua história conosco, de falar um pouquinho sobre o Instituto Mundo Aflora. Obrigada, Luciana, pelo convite, pela presença, de criar esse espaço para projetos tão importantes serem vocalizados, falar sobre as questões que tocam nós, mulheres, profundamente, na nossa pele, na nossa mente, no nosso emocional e na nossa existência. Então, quero agradecer também esse espaço criado, né, por você, convite vinda de você, mas também pela USP e também pela Surrey University. Então, queria agradecer por saber que existem parceiros como esses, de criam espaços para a gente falar sobre a nossa existência nesse corpo que é considerado de mulher e qualquer pessoa que se entenda como qual. Principalmente nesse dia, que é um dia político, mais político do que de flores e chocolates, como você falou, Luciana. E é um dia realmente que eu me sinto extremamente honrada por dividir um tema que é tão próximo do meu coração, que é falar sobre a minha história envolvendo, junto costurada, tecida, junto com meninas em privação de liberdade. Eu vou tentar deixar o menos chato possível essa apresentação, então eu vou mostrar um vídeo agora para vocês, depois vai ter uma apresentação, eu trazendo um pouco do contexto, como é que surgiu o Mundo Aflora, essa história, e também vou trazer números, contextos, para a gente também trazer um pouco de dados de realidade e ausência desses dados de realidade, e também um pouco do que a gente faz na prática como Instituto Mundo Aflora. Sabendo que eu estou falando, eu sou a fundadora do Instituto Mundo Aflora, mas o Mundo Aflora ele existe por causa de muitas pessoas, então eu falo no nome delas também. Pessoas que fazem o Instituto Mundo Aflora acontecer, não só quem está trabalhando junto comigo no meu time, mas também as meninas no qual a gente atende e todo o sistema
de medida socioeducativa do sistema de justiça juvenil, no qual tenta acolher e proteger essas meninas. Então, eu vou começar. Vocês podem, se alguma coisa não ficar clara para vocês, se vocês tiverem com dificuldade de ouvir, por favor, me avisem, porque eu vou estar apresentando e não necessariamente eu vou conseguir ver o tempo todo. E depois, no final, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma pergunta no meio, vai anotando e no final a gente bate um papo. E eu também quero honrar o conhecimento que existe aqui. Não necessariamente eu vou saber responder as perguntas, mas se alguém souber, por favor, se sinta à vontade de abrir o microfone e responder. Então, vou compartilhar a tela. E a gente vai ver esse vídeo, que é o que fala um pouquinho do Instituto Mundo Aflora. Há 16 anos, em 2003, eu vim fazer um trabalho voluntário de yoga aqui, no Chiquinha, na unidade, e onde eu vim com todos os meus preconceitos, e eu era uma menina na época, e eu cheguei aqui e eu só encontrei meninas iguais a mim, que tiveram diferentes oportunidades e escolhas na vida. E naquele dia, eu saí uma outra Renata daqui. E há 4 anos eu fui fazer uma pós em inovação social no Instituto Amani e eu tive a coragem de falar esse meu sonho em voz alta, que era criar oportunidades para meninas que estão ou já tiveram cumprindo medida socioeducativa. E foi aí que nasceu o Instituto Mundo Aflora. Ele nasceu de um sonho para ajudar a transformar os sonhos dessas meninas. Meu sonho é ser engenheira civil. Eu gostaria de fazer faculdade de letras para ser escritora. Meu sonho é ser pedagoga. Eu quero ser enfermeira. Ser advogada. MC. E ser juíza. Médica. Meu sonho mesmo é conseguir um emprego bom, um emprego bacana e construir minha família, ter uma casa e ter uma vida digna, assim, e ser uma pessoa melhor. Então a gente trabalha com uma rede grande de pessoas que têm um interesse em comum. A gente pega o melhor de cada pessoa para trazer para elas transformarem, olharem, mudarem o repertório, ampliarem o repertório delas, para que a gente possa mostrar, pelo menos, que existem milhares de outras oportunidades. E daí ajudar elas nessa caminhada, porque a transformação é delas. A gente só tenta empurrar. E muitas vezes a sociedade puxa para o outro lado. Então a gente quer puxar para uma direção que faça sentido para mim, como Renata, que sou uma cidadã e tive muitos privilégios. Cheguei aqui com uma situação onde que me vi muito igual, com muitas ações similares de uma adolescente, só que elas estavam cumprindo uma medida e eu nunca cumpri. E eu parei para me questionar o porquê. Tem várias frentes que podem ajudar a gente institucionalmente, desenvolver novas ferramentas. A gente precisa de muita pesquisa, a gente tem poucos números sobre meninas, tanto cumprindo a medida socioeducativa quanto no sistema prisional. Mentores para ajudar acompanhamento de 6 meses a 1 ano dessas meninas. Apadrinhamentos afetivos, apadrinhamentos financeiros para financiar um sonho dessas meninas. E patrocinadores. Antes eu fazia tudo por dinheiro. Hoje a prata e o ouro não me satisfaz. Nada que eu fiz vale minha liberdade. Pra vida do crime eu não volto mais. Ótimo. Todo mundo conseguiu ver bem? Legal. Sim, tá ótimo. Então tá, então eu vou começar agora a minha fala, porque eu acho que muito desse vídeo já diz bastante do que eu quero dizer, e daí eu posso focar um pouco na questão dos dados e também para a gente gerar um debate crítico sobre a invisibilidade das meninas que estão no sistema de justiça juvenil no Brasil. Então, como eu disse no vídeo,
Eu tinha 20 anos de idade, praticava yoga, e eu fui fazer um trabalho voluntário dentro de um centro de medida de privação de liberdade feminino, e eu cheguei lá carregado com todos os meus preconceitos, né? A mídia não tinha, ninguém falava sobre essas meninas, para além de elas eram mini criminosas, mini traficantes, mini tudo. E quando eu cheguei lá, fui morrendo de medo, né? Cheguei lá e acho que esse choque inicial foi muito importante para mim, a construção de quem eu sou hoje, porque a bolha onde que eu vivia, ela foi completamente estourada. Eu me vi muito similar a essas meninas, a gente teve vivências similares de uma adolescente, questionamentos muito similares de adolescentes, e também com vivências muito complexas e diferentes da vida, né? E elas estavam presas, privadas, sendo tratadas como adultas, né? Mulheres adultas privadas da liberdade delas. E eu nunca fui e eu nunca seria, por causa do meu contexto social, por causa da cor da minha pele e como eu sou vista na sociedade. E isso me pegou visceralmente. E eu acho que na época, 20 anos, eu nunca tinha conseguido fazer uma coisa com tanta consistência por muito tempo. E estar junto com essas meninas foi a coisa que eu mais fiz com tanta consistência na minha vida. E eu fui lá para dar uma aula de yoga e de alguma forma elas fecharam os olhos delas e elas encontraram um lugar de paz dentro delas. E eu pensei, é esse tipo de impacto que eu quero ter na minha vida, esse é o tipo de impacto que eu quero investir o tempo da minha vida para ter esse tipo de resultado, onde que crie espaços de segurança, com mínimo de segurança, independente dos ambientes externos, para que as pessoas possam encontrar um mínimo de paz suficiente para existir. E quando eu saí eu abri a porta e saí do centro de privação de liberdade, eu era uma outra Renata. E não foi uma escolha pensada, que eu falei, vou trabalhar com meninas com privação de liberdade. A vida me fez o convite, eu adoro um convite, principalmente quando não é muito comum, e eu nunca mais consegui deixar de aceitar esse convite diário, de olhar, ouvir e tentar entender como é que a gente pode proteger e cuidar de meninas que estão nessa situação. Uma das meninas saiu, e eu vou chamar ela de Jéssica para preservar a identidade dela, e ela pediu ajuda para pagar a faculdade dela, e um grupo de voluntários que a gente dava aula de yoga se juntou, pagou a faculdade dela, ela se formou em economia, foi trabalhar no shopping, na parte administrativa no shopping em São Paulo, e daí eu pensei, putz, eu quero mais Jéssicas nesse mundo, é possível. Mas eu tinha 20 anos. Esse é um tipo de problema social muito complexo. E eu não tinha estrutura nem física, né, de financeira, para entrar de cabeça nisso, eu não tinha estrutura emocional para entrar nisso, mas eu nunca deixei de ir lá fazer esse trabalho voluntário de yoga, no qual eu faço até hoje, né? Então, em janeiro a gente fez 19 anos que a gente está lá dentro. E a partir disso, eu comecei a desenvolver, há 5 anos e meio atrás, na verdade há 6 anos, o que é o Instituto Mundo Aflora. Então, antes de chegar no Instituto Mundo Aflora, eu vou dar um pouco de contextualização. Desculpa. Ai, espera só um minuto.
Tá muito seco, né? O clima tá muito seco. E essa era uma foto de lá dentro, a gente fazendo aula de yoga para as meninas. Eu vou dar um pouco de um contexto, de datas, números. Então, quando a gente for falar, vocês sabiam que a população carcerária no Brasil aumentou 600% nos últimos 16 anos? E 47% dessas mulheres que estão lá dentro, elas têm entre 18 e 29 anos de idade. Vocês sabiam que 87% dessas mulheres nunca tiveram um trabalho formal? Vocês sabiam que 74% dessas mulheres que estão presas no sistema penitenciário, elas possuem filhos? E 62% desses 74% são mães solos. E o delito delas, o crime que elas cometem, 64% é por tráfico de droga. E eu estou falando isso para dar um contexto mais macro de sistema prisional, para a gente entrar no sistema socioeducativo, porque eles são bem casados. O sistema de justiça juvenil, queria dividir para vocês outras perguntas. Vocês sabiam que 48% dos adolescentes entre 16 e 17 anos que morrem hoje no Brasil a causa por homicídio? Esses adolescentes que estão dentro da Fundação Casa, eles têm entre 16 e 17 anos e eles representam 58% da população dentro da Fundação Casa, que é no estado de São Paulo, que é uma das maiores populações que tem do sistema de justiça juvenil. As meninas, elas representam apenas 4,6% da população da justiça juvenil no Brasil. Cada adolescente no estado de São Paulo custa R$ 11.500 por mês. Isso é um dado da Fundação Casa. 66% é a taxa de reincidência desses adolescentes em São Paulo no ano de 2018. E 71% dos adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa se consideram pretos e pardos em São Paulo. E, não muito distante, 74% dos delitos no qual eles vão privados de liberdade ou semi-liberdade é por tráfico de drogas e roubo. Eu estou trazendo essas informações também por alguns motivos. A gente tem pelo Infopen Mulheres, que é o que traz dados do sistema de carcerário do Brasil, a gente tem dados de recorte de gênero. Dentro de medida socioeducativa, a gente não tem. É muito difícil encontrar dados referentes ao tipo de tráfico de delitos que as meninas cometem versus os meninos. Qual que é o recorte racial? Qual que é o recorte regional? Então, todas essas intersecções importantíssimas de análise são inexistentes. E um ponto extremamente importante é que o último dado oficial nacional sobre medida socioeducativa no Brasil foi do ano de 2018. Então, a invisibilidade dessas meninas começam
pelos dados que a gente não coleta, ou pelo que o governo não coleta. E isso é muito grave, porque como é mostrado no número do sistema carcerário, essas são mulheres jovens que acabam sendo presas, e são mulheres que são mães. Então, toda vez que eu trago algum olhar para as meninas, eu não estou falando só de uma menina, eu estou falando de um núcleo familiar. E isso é muito crítico e grave. Por alguns motivos. Elas acabam entrando dentro de um sistema prisional e de medida socioeducativa por falta de oportunidades, que acabam gerando uma perpetuação do ciclo do trauma delas e da desigualdade. A gente tem a ausência desses dados oficiais atualizados. Então, como já diria a Kimberly Crenshaw, que fala sobre interseccionalidade, esqueci não sei falar o sobrenome dela direito, ela fala, a gente não pode mudar o que a gente não sabe. Então, quando a invisibilidade de dados, ela é um início da invisibilidade dessas meninas. E as mulheres, essas mulheres e essas meninas, elas são as responsáveis pela renda da família. Não só pela renda, mas como pela criação. E todas as causas de envolvimento delas no crime são por causa das relações delas. Isso quer dizer o quê? Por causa do marido, do namorado, do pai, dos irmãos ou dos amigos. Então, sempre é impulsionado por causa das relações dela. E muitas vezes elas acabam assumindo a responsabilidade, principalmente no recorte das meninas, que estão no sistema de justiça juvenil, porque existe uma mentalidade que menor de idade não é preso. E elas acabam assumindo responsabilidade porque existe uma crença que é errada na prática, de que elas pegariam uma sentença menor, iriam cumprir uma medida menor. E isso não é o que acontece na realidade. Muitas vezes, mulheres e meninas têm uma sentença ou têm uma medida muito mais severa por apenas serem mulheres. O mesmo delito, mas uma sentença e uma medida socioeducativa muito mais severa por serem mulheres. Um outro grau de grande vulnerabilidade dessas mulheres que estão no sistema prisional e também eles se refletem no sistema socioeducativo é que elas são abandonadas pelas suas famílias. Em São Paulo, não existe centros próximos, vários centros próximos da onde essas meninas moram. Então, para receber uma visita, as famílias precisam viajar. E isso acaba dificultando a visita, uma visita e elas são abandonadas. Então, os vínculos que já eram frágeis, porque dentro de uma adolescência, os vínculos familiares não são super fortes, já normalmente. Dentro de famílias disfuncionais, menos ainda, esses vínculos eles acabam sendo rompidos por causa do cumprimento de uma medida. E isso deixa as meninas num excesso de fragilidade e vulnerabilidade e risco ainda maior. Porque quando elas retornam para o mesmo contexto, para a mesma família, se existe a família. E daí, por causa de todo esse contexto, há 6 anos atrás, quando eu comecei a buscar e pesquisar sobre tudo isso, né, sobre efetivamente fazer um trabalho para além das aulas de yoga, eu descobri que não tinha nenhuma organização que trabalhasse exclusivamente com meninas dentro desse contexto da justiça juvenil. E foi aí que o Instituto Mundo Aflora nasceu.
Instituto Mundo Aflora é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, que tem como objetivo social principal prestar assistência a jovens, especialmente do gênero feminino, em quadro de vulnerabilidade social que cumpriram medidas socioeducativas determinadas pelo Estado, promovendo atividades de caráter educacional, social, cultural e de auxílio físico-psicológico às jovens. E a gente já impactou mais de 5.000 meninas nesses 5 anos. A nossa visão é contribuir para a construção de uma sociedade em que todos os jovens tenham as chances de realizar os seus sonhos, os seus projetos de vida. E com isso a nossa missão é promover essas oportunidades para que a reintegração eficaz dessas jovens mulheres em medida socioeducativa, que já tiveram medida socioeducativa ou estão em privação de liberdade. A gente é alinhado, todas as nossas atividades são alinhadas com 3 ODSs principais, que é a igualdade de gênero, redução das desigualdades, paz, justiça, instituições eficazes, principalmente trazendo metodologias mais humanizadas para dentro de um sistema que é completamente opressivo. Qual que é o nosso trabalho? Eu fiz essa foto para mostrar o fluxo que a gente trabalha, e depois eu vou passar mais detalhadamente como é que a gente faz. Então, a gente trabalha dentro dos centros, a gente trabalha quando as meninas saem dos centros, e a gente trabalha com articulação de rede. Dentro dos centros, a gente trabalha desenvolvendo habilidades socioemocionais, habilidades socioeconômicas, profissionais, e também com direitos humanos. Quando elas saem, a gente tenta a gente tenta fazer esse encaminhamento para as meninas para algumas oportunidades, por meio de mentoria, oportunidades de curso e estudos, e também oportunidades de trabalho. E também a gente trabalha com articulação de rede advocacy, que é basicamente a gente conversa com todo mundo. Setor público, privado, instituições de ensino, pessoas físicas, para conseguir trazer um olhar para as necessidades dessas meninas. Então, a gente sempre busca conversar com todo mundo, principalmente com as meninas, então a gente convida as meninas para o centro da conversa, onde que a gente escuta as necessidades delas dentro e fora de medida socioeducativa, para que a gente possa articular as nossas redes, os nossos parceiros, para conseguir atender essas necessidades. Então, a gente faz isso nesses 3 pilares principais. A gente tem 3 programas dentro de medidas dentro dos centros, um programa chamado De Olhos nos Talentos, o programa Vozes e o IMA Convida, que nasceu na pandemia. E eu vou falar um pouquinho sobre eles. Daí, quando as meninas saem, o programa de pós-medida e a reintegração tem o Aflora Mundão. E daí, quando a gente fala de advocacy, essa mudança sistêmica de articulação de rede, a gente trabalha num nível de política pública e também fazendo parte principalmente do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídio de Adolescentes, em parceria com a Unicef e a Alesp. O De Olhos nos Talentos... Peraí. Pronto. De Olhos nos Talentos, eu achei melhor trazer fotos enquanto eu falo, porque vocês conseguem, eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de entrar num centro de medida socioeducativa ou numa penitenciária. Então, existe uma fantasia, né, coletiva sobre o que seria, quem serão essas meninas e, né, como é que é. Então, o De Olhos nos Talentos, a gente trabalha com uma grande parte de redes, então a gente pega o melhor de cada pessoa, que nem eu falei no vídeo, onde que já fazem trabalhos fora, no mundão, que é uma linguagem que as meninas usam, para adaptar a linguagem
para a realidade das meninas lá dentro, onde a gente aumenta o repertório delas, a gente começa uma construção de vínculo com elas, onde elas escolhem participar das atividades. Então, elas não são obrigadas. Então, um dos pilares principais que a gente trabalha como Instituto Mundo Aflora é a questão do consentimento. Quando a gente trabalha em estruturas opressivas, não existe o consentimento. Então, uma das formas que a gente faz como forma de estratégia, tudo que a gente oferece é por meio de escolha. Então, elas se voluntariam a participar ou não, porque a gente entende que consentimento é um lugar que cria muita autonomia. Então, todas as atividades que a gente faz lá dentro, a gente trabalha, tem nessa primeira foto aqui do lado, onde as meninas jogando futebol, que é a Perifeminas, que é um parceiro nosso, as meninas incríveis de Parelheiros, que elas se empoderamento por meio do futebol. Aqui tem do outro lado, do lado direito em cima, foi uma atividade que foi feita com voluntários do Google, onde que eles mostraram as atividades, fizeram tipo como é que chama? Aquela feira de profissões que a gente tinha na escola, que vinham vários pais de alunos e fazia feira de profissões. Então, a gente fez uma pesquisa com as meninas, perguntando qual que eram as profissões que elas queriam mais saber. A gente chamou o pessoal, os voluntários do Google, eles fizeram um dia disso, onde que era rotatório, elas iam rodando e fazendo. E essa do lado direito era uma atividade onde que elas faziam, aprenderam a usar o Google Maps, e também algumas outras ferramentas importantes para elas, como criação de um e-mail, para fazer um currículo. Então, foi muito interessante. Aqui nessa foto de baixo foi a nosso primeiro encontro desde o início da pandemia, que foi no Dia Internacional dos Direitos Humanos, que a gente voltou para os centros, por isso que estamos todos de máscara, onde que a gente foi explicar um pouco para as meninas novas que o mundo aflora, a gente está ouvi-las, o que elas gostariam para as atividades de férias, e para a gente conseguir articular com os nossos parceiros. E nessa outra foto é uma palestra com a Aline, que é jornalista do Globo News, falando sobre a questão da educação e sororidade, que foi muito poderoso, foi muito lindo contar com uma presença de uma pessoa que tem tanta visibilidade, né? Uma mulher negra com super visibilidade, com uma carreira linda, olhando e falando com essas meninas. Então, foram momentos muito especiais. E é assim que a gente trabalha. Então, a gente também tem outros parceiros como Carlotas. Então, a gente tem vários parceiros que depois eu vou mostrar também. E daí a gente fez o IMA Convida, que a gente fez 9 vídeos que estão no YouTube, mas a gente fez alguns mais, porque a gente convidou algumas meninas que já saíram e fizeram um vídeo para a gente passar. Então, como é que funcionou o IMA Convida? O IMA Convida foi feito, foi idealizado pela Andréia, que é a vice-presidente do Instituto Mundo Aflora, junto com a Renata Verneri, que é uma jornalista, e eles convidaram especialistas para falar sobre temas que as meninas queriam, e como a gente não podia estar lá, a gente gravava o vídeo, mandavam para elas, elas assistiam, faziam perguntas, mandavam para a gente gravava um novo vídeo respondendo, e elas assistiam de novo. E com isso deu o resultado de alguns vídeos que estão no nosso canal de YouTube, mas tem alguns que não estão porque são meninas que já passaram por medida socioeducativa que preferiram não estar sendo expostas. Essas 2 pessoas que foram entrevistadas é a Renata Alves, que ela é do nosso consultivo, ela já teve uma experiência de passar pelo sistema prisional, ela tem hoje uma produtora dentro de Paraisópolis, muito conhecida, e ela é uma escritora também, e a gente tem a honra de tê-la no nosso consultivo para orientar a gente. E também tem o juiz Iberê, que ele trabalha com a vara da criança e da juventude com a questão de adoção, que é um dos grandes parceiros que a gente tem, e ele tem um projeto chamado Trampo Justo. E daí a gente passa para outra atividade do Vozes, que para mim, um dos projetos muito especiais, porque ele tem uma grande
potência de ser escalável, que é o que a gente está trabalhando agora. A gente começou em 2018, a gente fez um seminário, o primeiro seminário no Brasil falando sobre gênero e justiça juvenil, onde que a gente contou com a doutora Stephanie Covington, que é uma psicóloga dos Estados Unidos. Também a gente contou com o Emerson Ferreira, que ele é um egresso, que é um professor, ele é psicólogo e formado psicólogo, com juízes, com a doutora Denise Ramos, da PUC, com o Luiz Bravo, que é um mediador que fez toda a mediação. A gente contou com o Ministério Público, também a gente contou com com o pessoal da Unicef e da Fundação Casa para fazer um debate crítico em relação à visibilidade de gênero dentro do sistema de justiça juvenil no Brasil. A gente contou com quase 300 pessoas nesse evento, e com isso a gente assumiu um compromisso de fazer o primeiro programa piloto, que aconteceu em 2019, com 10 meninas participando e 7 meninas fazendo parte do grupo controle, durante 3 meses, para aplicação de 18 sessões. E o programa Vozes, ele faz a quebra do ciclo do trauma, que é a primeira metodologia no Brasil baseada em evidência para olhar especificamente para as necessidades de meninas que estão cumprindo a medida socioeducativa, que é um programa da doutora Stephanie Covington, que o Instituto Mundo Afora trouxe para o Brasil, a gente traduziu e a gente está vendo como ele se comporta, se ele faz sentido no cenário Brasil. E até então as notícias são ótimas, porque sim, faz muito sentido. A gente tem eu não vou mostrar o vídeo para a gente não perder muito tempo também daqui, mas tem vídeo no nosso YouTube que fala um pouquinho, as meninas falando como é que foi a experiência delas. E com isso a gente conseguiu, em 2021, fazer uma capacitação dessa metodologia para 33 mulheres em 4 estados, onde 3 estados de medidas socioeducativas estão aplicando. Um estado já aplicou ano passado e mais 3 estados, mais 3, uma segunda rodada vai fazer esse ano, e mais 2 estados vão fazer a aplicação dentro dos centros de medidas dessa metodologia. Então, ela é uma grande conquista nossa, tenho um grande orgulho de dizer. E daí tem quando as meninas saem, que elas chamam de Mundão, que é um projeto que a gente está sistematizando hoje, que chama Flora Mundão, onde a gente trabalha basicamente, que a gente busca tornar as meninas e mulheres que estão no mundão, que não estão mais cumprindo medida socioeducativa, ou em medida em meio aberto, onde que elas sejam confiantes para fazer novas escolhas, com autonomia, capacidade de sonhar, com seus direitos garantidos e uma rede de apoio ao seu redor. Então, além de criar as oportunidades para que elas possam ter o poder de escolha e se tornarem embaixadoras do programa depois. Então, depois do período de 1 ano do programa, elas que seriam as pessoas que vão fortalecer a rede de novas meninas que entram no programa. A gente acredita que é uma forma de elas trazerem um conhecimento de volta para a rede delas, fortalecendo cada vez mais. Então, a gente trabalha com 3 pilares, o psicossocial, então um grupo de terapêutico e também um parceiro que a gente tem, o Borboleta Azul, que faz atendimentos das meninas, psicológicos, das meninas e dos familiares. E as meninas, elas se tornam parças, né? Então, essa parceria entre elas é o que elas chamam de parça. A gente garante que elas estejam matriculadas na escola e terminem os estudos, e também a gente busca oportunidade de empregabilidade para elas, tanto de emprego formal, quanto de empreendedorismo. Então, no Aflora Mundão, a gente trabalha com a questão da autonomia, o compromisso delas, aumento da rede de apoio, a garantia dos direitos delas, a questão da reciprocidade, então, onde que elas não só recebem, mas também elas trocam entre a gente e entre elas, onde que elas têm o poder de escolha por meio do consentimento,
onde que elas conseguem ampliar onde que a gente usa os nossos parceiros, a nossa rede de parceiros para aumentar essa rede de apoio de oportunidades para elas, onde a gente pensa sempre num cuidado integral para essas meninas. Porque essas meninas, quando elas saem, isso é um ponto importante para explicar, quando elas saem, os vínculos delas estão extremamente fragilizados, muitas vezes elas voltam para o mesmo contexto que levou elas a cometer um delito, e numa família desestruturada onde tem muito conflito. Isso acaba fazendo com que elas, muitas vezes, saiam de casa, se elas foram para a casa delas, casa dos familiares ou do responsável, elas saiam, elas fiquem sem moradia, onde que elas não têm nem, às vezes, a gente perde completamente a conexão com elas por elas não terem um celular ou uma conexão a uma internet, e acabam não tendo como se matricular na escola e não tendo também como aplicar para um emprego, porque precisa de endereço. Isso gera muita vulnerabilidade para as meninas, muito mais porque um ano após elas saírem das medidas, é um grande número de meninas que engravidam. Então, elas engravidam por diversos motivos, no qual eu ainda estou tentando entender um pouco com mais profundidade. Graças a Deus, a Adriana Severo Rodrigues, ela fez um doutorado sobre isso, que ajudou muito a trazer um pouco mais de entendimento para mim, que é a questão do pertencimento, fazer a criação da sua própria família, e também por elas acabarem sendo mais respeitadas dentro da comunidade onde elas estão. Mas quando elas saem, elas não têm esse apoio, esse suporte, elas ficam vulneráveis em situações onde que acabam sofrendo muita violência doméstica, violência de relações abusivas, e recorrendo à prostituição e uso de drogas, ou voltando ao tráfico de droga para conseguir sobreviver. Então, um dos motivos da gente criar o Aflora Mundão é exatamente para quebrar isso, quebrar esse ciclo da desigualdade, da violência, para que elas possam começar ter os seus direitos garantidos, muitas vezes pela primeira vez. Porque quando as meninas entram no sistema de justiça juvenil, muitas vezes é a primeira vez que elas estão tendo acesso a algum tipo de direito delas. E o ECA é muito claro nisso, que a responsabilidade do direito das crianças e dos adolescentes é a responsabilidade do Estado, da família e da sociedade. E quando as meninas entram dentro de medida socioeducativa, é um diagnóstico muito claro de que todos nós falhamos para a proteção e para o cuidado dessas meninas. E então, o CNJ, junto com a ONU, eles criaram um caderno no começo do ano passado, 3 cadernos falando sobre como fazer programas de pós-medida, porque não existe muitos programas de pós-medida no Brasil quando esses jovens saem. E não existe nenhum específico para mulheres, para meninas. Então, esse é um outro que a gente está trabalhando com essa inovação social também. Junto, depois do Vozes, esse é o que a gente está tentando. Então, a gente está tentando sistematizar até novembro de 2022, para que a gente consiga replicar em outras esferas. Vocês estão me ouvindo? Estamos, sim. Parece que... Sim, sim. Tá bom. Que deu uma... Tá bom. Então, eu vou dar continuidade para a gente abrir para as perguntas para ficar a nossa conversa. Então, tenho muita alegria, desde 2018, o Instituto Mundo Aflora está participando do Comitê Paulista pela Prevenção de Homicídio na Adolescência, junto com a Lesp e a Unicef, e é com muita, muita alegria que em janeiro de 2021, o comitê aceitou a indicação do Instituto Mundo Aflora para trabalhar com foco, né, no pós-medida,
E a gente acabou desenvolvendo com o GT de Políticas Públicas, no qual a gente faz parte, a gente desenvolveu esse gibi, que é Voltei para o Mundão e Agora, onde a gente criou uma história com auxílio dos jovens, das meninas, tanto os meninos na Fundação Casa quanto as meninas do Mundo Aflora e também do Instituto Sou da Paz, que uma história onde como eles podem ter acesso a políticas públicas quando eles saem para o mundão. Então, a gente acabou de fazer, o lançamento foi há 2 semanas, esse é o grupo que trabalhou com o gibi, e também tem disponível pelo QR Code para ter o acesso ao material. Então, e até no final desse ano, mais de 12.000 jovens vão ter acesso a esse gibi quando saírem, que é o número estimado de jovens que passam por medida socioeducativa em São Paulo por ano. E também nada disso seria possível se a gente não tivesse parceiros importantíssimos que entendem que essa causa é importante e a vida dessas meninas é importante. Então, a Fundação Casa, que é o meu parceiro há muitos anos, que só com eles é possível fazer esse trabalho, a Embaixada dos Estados Unidos em São Paulo, que foi um dos grandes apoiadores do programa Vozes no Brasil, junto com o Center for Gender and Justice, da doutora Stephanie Congleton, nos Estados Unidos, o Instituto do Credit Suisse, o Ministério Público de São Paulo, que permitiu que a gente fizesse o seminário lá, o Carlotas, que é nosso primeiro parceiro desde o início do Mundo Aflora, até antes de ser Mundo Aflora, a UBS, que fez o reconhecimento o ano passado pelo Mundo Aflora de melhor empreendedora social do ano, de 2021, o PI Mais Digital, que ajuda a gente com todas as impressões, o Amani Instituto, o Matos Filho, que faz trabalho pro bono para a gente, o Einstein, que abre suas portas para a possibilidade de trabalho para os jovens, o D16 Filmes, que fez o nosso vídeo institucional, Ponte a Ponte, que permite que a gente use a rede deles para conectar cada vez mais pessoas, Madeira Bonita, que o ano passado se envolveu com a gente na campanha anual deles para trazer fundos para a gente, o Vida Veda, que também apoiou a gente no seminário do Vozes, a Kimo, que também está há muitos anos, desde o início de 2018 com a gente, e o do Sendental, que também ele fez já algumas atividades dentro da Fundação Casa em relação ao eu empreendedorismo. Eu acho que eu queria finalizar aqui, para a gente abrir para as perguntas, trazendo uma breve história de uma menina que eu escutei quando eu estava dando aula de yoga, e ela virou para mim e falou: prof, porque elas me chamam de prof, a minha mãe já fez aula com você. Eu falei: jura? Aonde? Ingenuidade. E ela falou: aqui. E daí foi naquele instante que eu entendi que é um problema intergeracional. E como vocês ouviram no vídeo, a gente perguntando sobre os sonhos delas, o que você quer? O que você quer, né? Qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser engenheira, meu sonho é ser pedagoga, meu sonho é ser médica. E eu me pergunto, e eu deixo essa pergunta para vocês também, de provocação: isso é o sonho delas? Ou isso é o direito básico delas? O Instituto Mundo Aflora tem uma frase muito, um slogan, que é: você já transformou uma vida hoje? E eu digo que desde que eu comecei a trabalhar com essas meninas, a minha vida é transformada diariamente. E a gente já conseguiu transformar a vida de milhares de meninas também. Mas a gente só vai conseguir transformar a realidade dessas meninas quando a gente se juntar cada vez mais.
dar cada vez mais visibilidade, espaços como esse, para a gente falar sobre as necessidades dessas meninas e também para elas poderem terem a segurança de contar suas próprias histórias, que ainda não aconteceu. Mas acho que se a gente, juntos, a gente pode criar espaços de segurança para que elas possam se sentir cada vez mais confortável para dividir a história delas para além do momento que elas estavam privadas de liberdade. Então, com isso, eu vou encerrar minha fala e daí eu deixo esse espaço para a gente bater papo, conversar. Opa. Muito obrigada, Renata. Adorei que você adora convites, porque você aceitou o nosso também. Muito obrigada, acho que muito inspirador ouvir você falar e ver todo o tamanho do projeto, que obviamente sai do zero, né, em algum momento. É muito legal você ter colocado as grades nos seus slides, gostei muito de ver isso, não sei se todo mundo percebeu, mas são grades e acho que é assim que as meninas veem o mundo, né? A gente tem elas, né, acabam vendo o mundo pela metade quando estão por trás das grades, né? Então, muito obrigada mesmo. Acho que tanto por você ter vindo falar, mas pela sua iniciativa, sabe? Acho que o mundo precisa ter mulheres como você que olhem para mulheres. É por isso que eu acho também interessante a gente ouvir isso no dia de hoje, né? Mulheres cuidando de mulheres, né? Então, obrigada mesmo, acho muito interessante. Então, quero falar um pouco mais, porque eu quero ouvir mais as pessoas. A Érica deixou uma mensagem aqui no chat dizendo assim, o tema em debate é exatamente o tema da minha tese de doutorado. Sou psicóloga e o meu doutorado é em sociologia. Vocês teriam alguma indicação de bibliografia, pesquisa, contatos? Sou da Paraíba e hoje estou em Brasília, estava até novembro como diretora de uma unidade feminina lá na Paraíba. Olha, Érica, obrigada. Feliz que você está fazendo sua tese de doutorado. Precisamos disso. Quero saber sobre o tema depois. Tem o meu contato, você pode me mandar e-mail. Tem algumas referências, sim, o que eu gosto, e eu também, como eu estou escrevendo minha tese de mestrado sobre a invisibilidade dessas meninas, então eu tenho algumas referências que estão mais fresquinhas para mim, acho que a Adriana Severo Rodrigues, ela fez uma tese de doutorado no Rio de Janeiro, vale a pena ler, porque fala muito sobre essa questão racial também, das meninas. A Juliana Borges, que ela tem um livro da editora Feminismo Plurais, sobre sistema prisional, que ela tem muitos dados e a reflexão dela também com recorte, uma super crítica em relação à questão do sistema prisional. A Débora Diniz, que tem um livro maravilhoso que ela fez no Distrito Federal, que chama Cartas de uma Menina Presa, fora que ela é uma grande ativista em relação aos direitos das mulheres. Infelizmente, ela está exilada, teve que sair do Brasil. Tem a Renata Alves, que é do nosso consultivo, que ela passou pelo sistema prisional, ela tem um livro de biografia dela. Tem algumas, e também tem um filme chamado Flores do Cárcere, que vale a pena, também fala sobre as meninas, e se eu não me engano, esse ano ou o início do ano que vem vai ser lançado um filme sobre a vida da menina que inspirou eu criar o Instituto Mundo Aflora. Ela se tornou uma produtora cultural e ela fez um filme, está finalizando o filme dela. E quando eu tiver, vocês podem ter certeza que nossas redes vão divulgar isso, então vocês vão poder ver. Então, essas são algumas indicações. Eu poderia passar a tarde inteira falando sobre isso, mas pensando na questão bem específica, quem fala sobre isso são essas mulheres maravilhosas. E eu faço questão de usar muita biografia de mulheres, principalmente mulheres que
tem muitas coisas a falar e tem muita bagagem acadêmica para falar sobre isso. Ela está pedindo, você consegue repetir as 2 primeiras indicações? Sim, eu vou escrever. Adriana Severo Rodrigues, Juliana Borges. Beleza. Mais alguém quer fazer alguma intervenção? Pode abrir o microfone. Lucy, please. Obrigada, Renata. Eu tenho trabalhado com grupos de mulheres, homens privados da sua liberdade durante os últimos 3, 4 anos, sobretudo em México, como escuchas, e no Reino Unido. Queria perguntar sobre sua relação com as autoridades, porque isso sempre é muito difícil para mim e para minha equipe, especialmente no sistema penal mexicano, que só que há muito em comum com o brasileiro, não? E sei que você, como eu, tem uma visão muito crítica do sistema penitenciário, não? Pela minha experiência, quanto mais crítico você é do sistema, mais seu acesso ao sistema, à penal, é restrito ou forbidden entirely. Portanto, a pergunta é como você tem negociado essa tensão entre ser crítico do sistema e manter essa relação com as autoridades. If I just made any sense in português. Sim, você fez muito sentido, para mim fez muito sentido. Como é que eu faço? Qual que é a minha relação com o governo nessa tensão onde que eu estou numa posição externa, entrando num ambiente restrito, que muitas vezes gera muita tensão por causa de denúncias ou trabalho que eu quero fazer diferentes. Esse foi o motivo que eu fui fazer um mestrado em estudos de paz e transformação de conflito internacional. Para eu saber conversar com pessoas que pensam muito diferentes de mim, que apesar de que a gente ter um objetivo em comum, o como a gente quer chegar lá é muito distinto. Para ser breve na minha resposta, é construção de relação. O governo é feito de pessoas, e pessoas que, por mais que façam coisas que eu não concordem, estão fazendo coisas que acreditam que é o melhor para si e para o público que estão atendendo. E eu parto dali, da relação humana, e eu começo a construir a relação a partir dali. Da mesma forma que eu faço com as meninas que eu atendo, que é escutando o que eles precisam. E que já foi feito até então, que deu certo, e que foi feito até então, que não deu certo. Porque eu chego num lugar de somar com eles, de complementar, porque a gente sabe que a complexidade desse problema não se resolve sozinho, o governo não resolve sozinho, precisa de envolvimento de todo mundo. E uma das coisas que trabalhar com o governo me trouxe é um PhD em paciência, porque as coisas levam muito tempo para serem concretizadas. Então, eles me dão essa oportunidade de eu exercitar minha paciência toda vez que eu quero fazer um projeto com eles, que no qual, fora do governo, demoraria
2 meses para serem aprovados, no máximo, entre a construção do projeto para ser, e para conseguir efetivar, demora no mínimo 2 anos com o governo. E, às vezes, as posições políticas, né, quem está nas posições mais políticas, eles mudam de lugares, são as pessoas que mudam, mas quem está na mão na massa e quem atualiza, quem está na liderança política do governo, são as pessoas que eu me relaciono há 18, 19 anos. Então, são com elas que eu entendo melhor quem são as melhores pessoas para eu poder conversar, qual que é o momento, saber o momento de ser mais dura e ser mais incisiva, e o momento de ficar mais tranquila. E não tem uma fórmula para isso, né? Assim como não tem uma forma como se relacionar. Sentir e saber que eu vou continuar lá porque eu estou ali pelas meninas. Eu estou fazendo a minha parte dentro da minha, como cidadã, e eu não saio de lá. Porque não é que eu não saio de lá porque se eles não quiserem eu não vou, mas eu não largo essa causa. E hoje eu já tenho visibilidade mais do que eles gostariam, ou algumas pessoas gostariam, para tentar me abafar. Então, e tem pessoas que querem, estados que querem que eu trabalhe junto com eles, e tem estados que não querem ainda. Mas já estou lá. Muito obrigada. Muito. Mais alguém? Alguma pergunta ou compartilhar alguma reflexão? Renata, eu queria agradecer aí pela sua fala. Eu estou muito longe, minha área é de tecnologia, tá, Renata? Eu estou na academia, mas assim, dentro do contexto de mulheres, né? Eu trabalho um pouco a parte de... A gente acompanha, né, as meninas dentro da área de tecnologia, que também tem as suas dificuldades, mas foi muito gratificante ouvir a sua história, porque acho que, como você contou no começo da sua caminhada, né, essa quebra de paradigma, né, esses preconceitos que nós trazemos da própria sociedade, do contexto em que vivemos, né? Então, eu queria, assim, só deixar esse comentário, tá? Que é muito gratificante conhecer pessoas que trabalham por um ideal e a gente percebe que é algo sincero, né? Assim, porque é um trabalho árduo, né? É um trabalho de formiguinha e que leva muito tempo, tá bom? Mas é esse comentário. Obrigada. Obrigada, Marilene. Janeta. Se você quer comentar alguma coisa, Renata, antes de eu falar? Você pode falar. Ah, tá bom. Então, também parabenizar, né, você, todo esse trabalho desse grupo, né, que você participa também. Acho que você foi nos atualizando sobre os dados nacionais e estaduais em relação à questão do encarceramento de mulheres e da privação de liberdade de jovens. Eu tive a oportunidade de participar no Conselho Regional de Psicologia como presidente da Comissão de Direitos Humanos, justamente na época em que nós fizemos uma caravana à FEBEM de São Paulo, né, já era a Fundação Casa, no Tatuapé, e pudemos acompanhar bem de perto os dramas, né, durante esse período todo, em que os jovens em privação de liberdade vivem, né, e os psicólogos e profissionais que estão lá também, numa situação muito difícil, né, tantos professores que estão lá. Então, quando você falou da estratégia, que eu achei muito bacana, essa estratégia que vocês trabalham, que é por meio do consentimento, por meio da escolha, queria que você contasse um pouco mais como é que vocês desenvolveram esse trabalho e como isso tem, que efeitos isso tem feito nessas jovens que têm vivido esse processo de formação aí com vocês. Obrigada, viu?
Obrigada, Marilene, muito obrigada pela tua fala e saber que também você já entrou num centro disso, não fui a única. Eu venho do meu repertório, né, acadêmico, eu sou administradora de empresa, mas eu passei os meus últimos 20 anos estudando cultura védica, que é yoga, meditação, Vedanta, que é um dos pilares que baseiam a cultura de paz. Então, a cultura de paz, ela é uma quebra de paradigma, sim, onde que a gente sai de uma cultura da violência, que é uma cultura de opressão binária, onde que existe poder sobre o outro. E a cultura de paz, ela faz um convite para a gente, que é um poder com o outro, onde que a cultura de paz, ela tem um preceito da interdependência, onde a questão de escolha, ela, dentro do contexto que a gente vive, ela é limitadíssima para alguns, às vezes ela nem é possível, e participando da colaboração. Então, a minha postura desde o início, dentro do Centro de Medida Socioeducativa, foi de estar num lugar de extremamente privilégio, porque eu não era contratada pelo governo, eu não estava cumprindo uma medida socioeducativa, e onde eu tinha muito respeito e acesso tanto às meninas quanto aos funcionários que trabalhavam lá. E eu acabei me tornando um ponto onde que as pessoas vinham falar para mim as suas angústias de estarem naquele lugar. E eu posso dizer com 100% de certeza que ninguém é feliz dentro de um sistema opressivo. Nem quem é o guarda, nem uma menina que está cumprindo a medida, nem o diretor, nem o juiz, nem o promotor, ninguém. Todo mundo se sente limitado e sente que é limitado o que pode ser feito. E eu sempre me questionei, se eles estão ali no poder da decisão e se sentem limitados, imagine eu que era ali, a pessoa que estavam ali. Eu fui descobrindo, como muitas das coisas que eu faço na vida, eu fui descobrindo essa estratégia fazendo, acertando e errando. E eu percebi que as coisas que mais funcionavam eram baseados em perguntar o que gostariam, oferecer o que eu tinha de possibilidade, e eles saberem, e eu saber reconhecer, né? Eu aceitar os sims e os nãos de todo mundo com quem eu lidava, em todas as camadas que eu lidava, desde os diretores da sede da Fundação Casa, do que era possível, o que não era possível, até as meninas, passando por todo mundo. E muitas vezes era longe do que eu gostaria. Então, eu pegava a minha frustração e lidava na terapia, que é o que eu faço semanalmente. Mas a questão do consentimento, para mim, é o ponto visceral de transformar qualquer sistema de opressão de dentro para fora. Então, e isso reverbera porque as pessoas começam a confiar. Elas começam a se sentir seguras. E quando elas começam a se sentir seguras, elas começam a mostrar a verdade que elas experienciam, a realidade que elas estão tendo, e elas se sentem que elas são vistas e ouvidas. E isso é revolucionário, dentro de um sistema onde que não é ouvido ninguém, não é visto ninguém. Espero que eu tenha respondido a tua pergunta. Obrigada, Renata. Super satisfeita. Obrigada a você. Bom, então acho que a gente já vai encerrando, né? Deu o nosso espaço. Queria
alguns recadinhos. Então, primeiro, pedir se vocês puderem estar aí no chat, responderem o nosso questionário, dando feedback sobre o evento. Falar um pouquinho do próximo evento, que vai ser no dia 6 de abril, com o OPAN, que é a Operação... Gente, escrevi aqui agora, já me perdi. Operação Amazônia Nativa. No dia 6 de abril, já tem aí o link para vocês fazerem inscrição. E, Renata, vou te agradecer mais uma vez, acho que eu saio muito inspirada com algumas citações suas daqui. Preciso aprender melhor as oportunidades de exercitar a paciência. Acho que tem muitas coisas que a gente pode usar aqui do que você disse para a nossa vida também. Então, muito obrigada de verdade por ter vindo falar com a gente e pelo trabalho que você faz. São 2 agradecimentos mesmo. Obrigada mesmo, viu? Obrigada a todos e todas que estiveram por aqui com a gente. E venham conhecer o nosso site, o nosso trabalho também, e estejam de volta com a gente no próximo evento, e depois tem mais um também em maio, certo? Obrigada a todos. Muito obrigada, Luciana, obrigada a todas e todos que estão aqui participaram, e também quem vai ouvir depois. Pode falar, Luciana. Não, porque eu esqueci de agradecer as intérpretes, a gente esquece, então são 2, eu preciso agradecer as intérpretes que fazem um trabalho excelente, a Marli e a Renata também, e o Fernando que está aí cuidando da parte técnica, tinha esquecido. Sim, obrigada por terem traduzido as minhas palavras para deixar mais acessível isso. Quando eu trouxe o tema de invisibilidade, o trabalho das intérpretes são fundamentais para trazer visibilidade para outras línguas. Então, eu agradeço do fundo do meu coração, é um trabalho que eu admiro demais. Eu quero agradecer, Luciana, pelo espaço de você ter criado essa iniciativa, eu acho que ela é extremamente importante, esse tema de mobilidade de mulheres em tempos de crise, eu acho que é desde a nossa existência no patriarcado. Então, ele é mais relevante do que nunca, porque eu acho que a gente está se posicionando e está criando cada vez mais espaço para que a gente possa mudar cada vez mais, pelo menos para a próxima geração, ter uma vida um pouco mais móvel, fluida e segura, estando num corpo de uma mulher. Então, eu agradeço todo mundo que esteja aqui ouvindo. Se vocês ainda não conhecem o Instituto Mundo Aflora nas redes sociais, entrem lá, curte a gente, segue a gente, fale para as pessoas que a gente existe, porque você pode se tornar uma das grandes ajudas nossas de vocalizar que isso existe, essa realidade dessas meninas existem. Então, nos seus centros, nos seus grupos. Então, essa é meu pedido que eu deixo para vocês. Falem sobre não só o Instituto Mundo Aflora, mas falem sobre a realidade dessas meninas. Porque quando a gente mais fala, mais pessoas sabem da realidade delas, a gente pode mudar a realidade delas. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração e que a gente possa continuar visibilizando nosso lugar de mulher no mundo. Muito obrigada. Ótimo, obrigada, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.